como eu falei, eu tinha muitas portas abertas, muitas oportunidades de ganhar dinheiro, de ser muito bem-sucedido na vida, mas eu só via a porta do ministério aberta. Então pode-se dizer que é um trabalho de renúncia. De renúncia, com certeza. Bom dia, boa tarde, boa noite. E nesta noite de quinta-feira, nós estamos aqui, continuamos aqui, trazendo para você sempre um testemunho, uma lição de vida para que nós possamos aproveitar o nosso tempo. Nós sabemos que todos vocês passam o feed procurando alguma coisa que possa agregar na sua vida, né? E nós temos essa proposta com o MBCV Cast. Falo do Ministério Batista Cristo é a Vida de Novo Hamburgo. Toda quinta-feira à noite nós trazemos alguém para nos ajudar a ter meia horinha, pelo menos, de um conteúdo que seja importante, que edifique a nossa vida. E nessa noite não é diferente, trouxe aqui o pastor Anderson Simão. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, pastora. Muito obrigado. Ok, pastor Anderson Simão é pastor lá na cidade de Portão. E ele hoje vem contar um pouco da sua história, da sua vida. E aí, pastor, fala pra gente como é que foi essa trajetória. Primeiro, quantos anos você está no MBCV? Olha, pastor, eu tô desde os 7, 8 anos no MBCV. É. Eu digo que eu nasci no MBCV, né? Basicamente, desde que eu me conheço por gente, estou no MBCV há muitos anos. E, obviamente, eu era de São Leopoldo, né? Uhum, Comecei lá com a igreja. Assim que a igreja nasceu lá, nasceu eu também dentro do MBCV. uhum, E a minha vida toda basicamente foi lá, né? Tudo que eu uhum. aprendi foi lá. Estou em Portão desde 2019, né? Então eu sempre digo que eu nasci no MBCV, sou MBCV desde sempre, né? Mas a minha origem mesmo é a Assembleia. Ah, é? Meus pais vieram da Assembleia. Uhum. O pai e a mãe cantavam, formavam uma dupla na igreja. Ah, Sim, eu até tenho um apelido, né, que muita gente me conhece por Andinho. aham. Eu sempre conto que foi o que meu pai me contou, pelo menos, que esse apelido foi o pastor da igreja que me deu. Quando eu nasci, ele olhou, qual que é o nome dele? Ah, é Anderson. Não, mas ele é pequenininho, é Andinho, ele disse. E aí Ah, ficou entendi. Andinho desde que eu nasci, né? Muita gente me conhece por Eu esse. achei que alguém tivesse te falado anjinho, e daí, de repente, porque Anderson ficou andinho. É isso aí. E agora, o que que tu tá fazendo lá em Portão? Qual a tua função? Qual a tua esfera de ação? Hoje estou o pastor auxiliar do MBCV Portão, estou com o pastor Cássio ali, ajudando ele na, na direção espiritual da igreja, né? Uhum. Então ali, quarta-feira é o culto que geralmente eu prego, domingo também, alguns domingos, e também faço parte do louvor da igreja, faço parte de algumas escalas do louvor, agora menos, mas antes mais, né? Antes eu era o líder, até janeiro agora eu era o líder do Ministério de Louvor, mas aí com essa função, com essa necessidade, agora estou o pastor auxiliar, Uhum. mas também faço parte do louvor em Portão. Primariamente eu te conheci sempre como ministro de louvor, né? Depois. Sim, eu fui basicamente, olha, uma grande parte do meu ministério foi dentro do louvor. É. Eu, aos 16 anos, eu comecei no Ministério de Louvor e desde então, claro que sempre, por exemplo, fui do louvor e do Joá, do louvor e dos Jós, mas sempre louvor e mais Sim, algum. era a base. A base sempre foi o louvor, com Uhum. certeza. E assim, tão jovem, já assumindo, tu é casado, tem filho já, né? Sim, Teve agora recentemente, né? recentemente. É, parabéns. Obrigado. É, como é que, eu queria falar um pouquinho sobre essa vocação ministerial, sabe? Porque tu disse que tu cresceu na igreja, tu conhece os bastidores de igreja também, né? Porque todos nós sabemos que existe um bastidor da Sim. igreja. Como é que foi esse chamado? Como é que foi essa vocação? E como é que tu quer desenvolver isso daqui para frente? Olha, pastora, eu sempre, desde criança, quando, sabe aquela pergunta que sempre fazem para as crianças, o que tu quer ser quando crescer? Eu sempre dizia, eu quero ser pastor, mas Ah,
né? Noção, sem Sem noção. noção, exatamente. Sem noção completamente. Era aquela, quero ser pastor, mas não fazia ideia do que era ser um pastor, né? Aham. Mas eu acho que eu sempre me vi chamado para o ministério. Uhum. Eu nunca me vi fora da igreja. Eu ia te fazer essa pergunta, mas a gente pode engatar nela. Qual foi a tua formação, né? O que que tu fez, né, no nível de formação S- acadêmica? Sim, eu me formei no técnico em contabilidade, fiz uma Uhum. graduação também, me formei, sou graduado em ciências contábeis Uhum. e desenvolvi essa graduação, mas eu não atuo na área, Uhum. né? Uhum. Sempre o chamado falou mais forte, sempre o ministério falou mais forte. Eu tive muitas portas abertas, muitas oportunidades de trabalho, de sociedade, inclusive de trocar de cidade, de morar na praia, que é o sonho de muitos. Tive várias oportunidades de morar na praia, mas o chamado sempre falou mais alto e a ponto de estar tudo certo para ir, mas não tinha paz, não tinha confirmação e eu acabei não indo, né? Então eu me graduei, eu estudei, eu me formei, mas sempre o meu foco foi o ministério. Uhum. Sempre parece que eu fui separado para isso, Mas digamos tu assim. trabalhou fora em algum tempo? Em algum momento? Trabalhei, sim, trabalhei muitos anos fora. Eu comecei a trabalhar na igreja em 2019, em Portão, Uhum. em novembro de 2019 eu Antes comecei. disso, então, tu trabalhava Fora, secularmente. sim, Ah, fora. tá. Então eu exercia o ministério, né? Como a maioria faz hoje, né? Uhum. Não trabalhava na igreja. Cheguei a trabalhar um período na igreja, num projeto social que a igreja tinha, mas foi isso, né? Mas sempre trabalhei fora. Uhum. Toda a minha vida eu trabalhei fora e recentemente, agora em 2019 que eu comecei, 6 anos, não é recentemente, faz um faz um tempinho, tempinho, 6 anos faz já, um né? tempinho. E eu acho que é legal tu falar para a nossa audiência, até quero dar um oi para vocês e dizer que nós somos felizes, porque você está nos assistindo nessa noite. Compartilha, curte nosso conteúdo, né, para que a gente possa levar esse conteúdo mais à frente. Porque às vezes a gente está ouvindo alguém falar sobre a sua vida, mas alguma coisa da vida dela pode combinar com a nossa, Sim, né? Então, Anderson, acho que uma das coisas que a gente precisa e até para contribuir com nossa audiência, é que muitas vezes a pessoa ela tem esse chamado que tu disse, que é uma coisa que era contínua. Mesmo uhum, você trabalhando em outros lugares, você mesmo assim exercia um pouco do teu ministério dentro da igreja, né? É, por que que você acha que a maioria das pessoas que tomam a decisão, poucas tomam a decisão cedo? Elas normalmente deixam para tomar essa decisão já depois, lá pelos seus 30 anos. Tu acha que é medo, falta de fé? Essa decisão de transição de carreira, vamos dizer assim, ó, uhum, sair de uma coisa que é extremamente, vamos dizer assim, seguro, né? Porque é extremamente seguro, você tem lá sim, todo mês tu tem o teu valor, se tu é empregado, então tu vai ter certo, e se o patrão tá com problema ou não, isso não é problema uhum, teu, né? sim. Dia 30 ou dia 5 tu vai receber o teu salário, né? Ou se tu mesmo que tu fosse uma pessoa que fizesse um trabalho autônomo, tu venderia e tu receberia, Uhum. né? E na igreja é diferente. Nós sabemos que a igreja é um trabalho de fé, né? Sim. Então, como é que foi essa transição ali? Ou se você não pensou nisso? Olha, pastora, eu acho que eu não pensei nisso. Não, mas falando assim, eu sempre quis trabalhar na igreja e eu nunca me importei com essas outras questões, por exemplo. Eu sempre me via nesse lugar. Tanto é que quando eu comecei a congregar em Portão, uma das minhas orações é: eu quero trabalhar lá, eu quero estar mais perto, eu quero aprender com o pastor, eu quero aprender com a igreja, eu quero estar perto. E logo depois eu comecei em maio e em novembro eu comecei a trabalhar na igreja. Então eu sempre me via nisso, né? E eu entendo que isso não é para todo mundo, é um chamado que nem todo mundo aceita, nem todo mundo assimila. E tu comentou do medo, sim. Eu acredito que muitas pessoas hoje ainda não exercem seu chamado por medo, Hum, por vergonha, por medo de não conseguir, de não se achar capaz, né? Mas uma das minhas orações para Deus sempre foi: Deus, eis-me aqui, porque se o Senhor me chama, eu aceito, eu vou e o Senhor vai me dar todas as ferramentas que eu preciso ao longo da caminhada, né? Porque a gente
eu não me considero pronto, eu vejo que eu estou ainda em construção, acho que todos nós, né? Sim. E eu acho que o chamado é isso, não é algo pronto, mas é algo que tu vai construindo ao longo da tua história. E Uhum. quanto antes tu dizer sim para isso, né? Tu parar de se esconder, melhor é. Teve um dia que eu tive uma experiência muito forte com Deus, eu estava descendo do altar e até então eu era aquele que sempre dizia assim, sempre dava desculpas para não fazer. Sempre servi, mas eu sempre era aquele, bah, não tem outro, tem alguém melhor que eu, bah, eu, né? Bah, eu não. E Deus disse para mim, até quando tu vai te esconder? Uhum. Até quando tu vai se omitir de fazer aquilo que eu quero fazer através da tua vida, não é do outro. Se fosse o Uhum. outro, eu teria chamado o outro, mas é tu. E ali, descendo aquelas escadas do altar, eu disse, Senhor, eu nunca mais vou fugir, nunca mais vou me esconder. Então, sempre Uhum. que me chamavam, eu dizia, eis-me aqui, eu vou. Se tu tá me chamando é porque é para ser eu. Uhum. E aí, então, foi um crescimento exponencial na minha vida. Desde esse sim de fato para Deus, foi um crescimento exponencial. E graças a Deus, assim, Deus, ele é maravilhoso, porque ele dá toda a provisão, ele dá todo o recurso, ele te dá as ferramentas, ele te capacita, ele te ajuda, e Uhum. tem sido muito especial. Eu acho que uma das coisas, por exemplo, que pesa bastante, né? É como tu disseste, né? Tu não pensava nisso. Mas vamos dizer assim, ó, a pessoa que hoje quantos anos está casado? 12 anos. 12 anos. Então tu já foi para lá casado. Mas agora tu tem um filho, Uhum. né? Então, acho que o que mais pesa quando a pessoa vai tomar essa decisão de fazer uma transição de carreira de secular para a área ministerial é a área financeira. Como é que eu vou sustentar? Será que eu vou conseguir sustentar a minha família? Isso aí não passou pela tua cabeça ou tu foi assim, ó, vou ser kamikaze, eu vou e Deus vai fazer o que tem que ser feito. Exatamente assim, pastor. Eu sempre pensei dessa forma que Deus ia prover todas as coisas, Uhum, né? E realmente, assim, nunca passou pela minha cabeça, como vai ser, uhum, né? Eu tinha esse entendimento de se Deus chamou, ele vai prover todos os recursos, tudo que eu precisar, uhum, ele vai prover, né? Eu vivo nessa dependência, vivo nessa fé hoje, né? E digo isso para Deus, Deus, tu é o meu recurso, tu é a minha provisão, eu confio em ti, até mesmo diante de um desafio financeiro ou qualquer coisa, a minha base é a oração diante do Senhor, né? Então, eu sempre dependi do Senhor, uhum. né? Eu nunca tive, a gente passa aí uns perrengues na vida, né? Alguns apertos, mas eu sempre soube a quem recorrer, eu sempre dobrava meus joelhos e clamava ao Senhor, e Deus sempre trazia a resposta. Então eu vivo dessa forma, né? Crendo na provisão que vem do Senhor, Ele Uhum. que move, né? E é difícil a gente falar isso para todas as pessoas, porque, em geral, as pessoas que não têm esse passo de fé, é um passo de fé, elas não compreendem o que a gente está falando, né? Exatamente. Agora, falando a nível, assim, ó, você bem, não precisa me falar valores, mas a nível salarial, se equipara com o que você tinha lá ou não? Agora sim, né, pastora? Porque como pastor auxiliar da igreja e vivendo inteiramente para isso, o salário é um pouco melhor, né? Mas até então não. Eu ganhava e tive proposta de trabalho muito melhor lá fora, inclusive Uhum, quase o dobro do que eu ganhava na igreja. uhum, E mesmo assim, né, como eu falei, eu tinha muitas portas abertas, muitas oportunidades de ganhar dinheiro, de ser muito bem sucedido na vida, mas eu só via a porta do ministério aberta. então, pode-se dizer que é um trabalho de renúncia. De renúncia, com certeza. Porque muitas vezes eu quis, não, eu vou, eu pensava, vai ser muito melhor financeiramente e tudo, mas eu não tinha paz, eu não conseguia dar esse passo, porque eu sempre eu orei muito, né? E tinha muita, assim, essa intimidade com Deus para saber. Eu tinha uma preocupação, Deus, eu quero viver a tua vontade. Eu Uhum, quero estar no centro da tua vontade. Porque se eu estiver no centro da tua vontade, nada mais importa, o Senhor vai prover todas as coisas. Então, essa sempre foi uma preocupação minha. Isso é da vontade de Deus, né? Será que eu vou ser. Eu tinha essa preocupação. Será que eu vou ser feliz fazendo isso? Porque eu lembro de uma frase do pastor Cássio, eu sempre falo isso num congresso jovem, que eu devia ter uns 14 anos de idade, ele falou, a gente só é feliz fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça. uhum. E isso para mim sempre me norteou nas minhas decisões. Será que é esse meu sim eu vou estar feliz, eu vou estar de acordo com a vontade de Deus? Isso sempre me preocupou.
Então eu sempre buscava em Deus, né, o que fazer, e eu nunca tive paz. Hum, Nunca tive paz para aceitar uma proposta de sociedade, para trocar de cidade, para ir para um outro emprego, ganhar o dobro do que eu ganhava na igreja, uhum, porque a gente sabe que quem trabalha na igreja, eu até falava com o pastor esses dias, que quem trabalha na igreja é chamado pelo Senhor. hum, É uma vocação, é um chamado. Não é qualquer um que aceita, não é qualquer um que consegue, porque a gente sabe que, como tu comentou antes, o salário não é dos melhores, né? uhum. Mas a gente mesmo assim não olha para o salário, mas olha para o ministério, para a vocação, para aquilo que Deus quer fazer através de nós naquele tempo, naquele lugar, né? Uhum. Isso não quer dizer que se uma pessoa não está trabalhando na igreja integralmente, ela não seja feliz, né? Pode ser que ela tenha, e acho que é legal a gente esclarecer isso para a audiência, porque às vezes a pessoa tem o chamado para trabalhar em determinado lugar, que não é a igreja, porque lá ela vai ter um propósito naquele lugar. Então, eu acho que essa fundamentação é muito, muito, muito séria, né? Você vai ser feliz quando você trabalhar naquilo que Deus quer que você trabalhe, independente se seja na igreja, se seja no secular, mas se você cumprir o propósito aonde você está trabalhando, você vai se sentir realizado. Perfeito, pastor. Isso é perfeito, porque isso é particular, né? É de cada um. Cada um tem o seu chamado, cada um tem a sua vocação. E no meu caso específico foi dessa forma, né? Mas com certeza não quer dizer que tu só vai ser feliz trabalhando na igreja, né? Pelo contrário, isso não faz nem sentido. Mas é aquilo, tu será feliz fazendo aquilo que Deus te chamou Sim, para fazer, realmente exatamente. cumprindo o teu propósito aonde você estiver, né? É, o trabalhar no reino de Deus custa caro, porque vai custar renúncias, né? Muitas. Mas o desobedecer, se é teu chamado, vai custar mais caro. Exatamente. Eu sempre tinha a palavra de Jonas, né? Eu estudei todo o livro de Jonas porque eu quero Sim, entender isso, Deus. Como assim, né? Eu não quero ser Jonas na vida de ninguém e não quero nenhum Jonas comigo também, né? O que que é o Jonas? Alguém que está fugindo do seu propósito. Então eu tinha isso muito, muito na minha mente, muito claro, assim, né? Eu não quero ser um Jonas na vida de alguém. Então, se eu estou num lugar que não é para eu estar, que não é o meu chamado, que não é o meu propósito, talvez eu esteja até atrapalhando esse lugar, né? Assim como foi com Jonas, por exemplo. Então eu sempre pensei dessa forma, né? Então eu não quero ser Jonas e não quero nenhum Jonas comigo também. o profeta Jonas, ele foi chamado pelo Senhor para ir pregar o evangelho à cidade de Nínive. Só que a cidade de Nínive era uma cidade muito cruel, a liderança era cruel com aqueles que pregavam o evangelho, né? Porque eles estavam já desviados. E Deus disse: vai para Nínive. E Jonas disse: não, eu vou para Tarsis. Foi até o porto, porque possivelmente na época era a única forma de locomoção. E em vez de pegar o barco para ir para Nínive, ele pegou para ir para Tarsis. E lá, então, o que, que aconteceu? Jonas, o barco virou, né, porque ele estava em desobediência. A palavra diz que ele foi engolido por um animal, pode ser uma baleia, né? E ele foi jogado por esse animal lá na cidade de Nínive. Né? Grandes lições, né, Pastor Anderson? Grandes lições. Porque ali você. E isso também a gente pode aplicar. Não importa para onde você vá, o fato é que Deus vai te levar aonde Ele quer. Com certeza. Né? Então, acho que é importante também a gente notar isso, porque às vezes a gente fica fugindo, né, Anderson? Fugindo, fugindo, fugindo do propósito, fugindo do chamado, se é um chamado, porque eu creio assim, né, pastor, que existem chamados que são específicos, Uhum. né? O chamado ministerial, o chamado pastoral, que seja, para você trabalhar dentro de uma igreja, ele é muito Muito específico. específico. Ele é muito específico. Mas então, se você tem esse tipo de trabalho específico, como Jonas, como Deus fez com Jonas, o Jonas, tu vai para Nínive. E ele, não, não, não quero para Nínive. Então, assim, é um chamado específico, vai para aquele lugar, Deus te dá o lugar para você ir, Uhum. porque quando foi com Abraão, quando o chamado de Abraão, o que, que foi? Sai da tua casa, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Quer dizer, Deus nem falou Sim, para ele onde ele ia. sim. Mas existem alguns chamados que são específicos.
E aí, quando você foge desse chamado específico, o que que Deus faz? Ele vai dar um jeito, de alguma maneira, para você ir lá para aquele lugar que você deveria estar. Isso também não quer dizer, né, Anderson, que tu vai passar o resto da tua vida ali. O que que tu Uhum. pensa disso? Eu penso que Deus, a gente tem um tempo, né? Por exemplo, eu não sou pastor auxiliar de portão, eu estou pastor auxiliar de portão. Eu não sei como vai ser a minha vida daqui 10 anos, por exemplo, né? Uhum, Isso, Deus sabe, mas eu estou pronto para fazer, estou me preparando e quero estar pronto para fazer a vontade de Deus, seja onde for, seja onde Ele me direcionar, seja onde Ele me levar, né? E eu sei que a paz vai me direcionar, né? O que baseou as minhas decisões até aqui foi a paz, né? sim. E é uma forma assim que eu uso para tomar decisões, é a paz. Esse é um ponto interessante, né, para aquelas pessoas que estão na nossa audiência nos ouvindo, né? Então, enquanto você não tiver paz no teu coração, não tome decisão. Não tome decisões. É quando existir algumas dúvidas, algumas perguntas, algumas coisas que você não consegue responder, ou quando tem, porque as pessoas que não estão muito no meio cristão dizem, alguma coisa me diz, estava me dizendo, sabe? Na Uhum, verdade, é a voz de Deus que está dentro do nosso coração uhum. dizendo algumas coisas, tipo, não vai, não faz, não ultrapassa, não aceita, né? Então, e essa alguma coisa que a gente fala, não dá o nome, tem um nome, né? O nome é a presença de Jesus dentro do nosso coração que vai nos dando as instruções. Por que que Jonas não queria ir para Nínive? Porque ele disse que o povo não merecia, Uhum. não Não merecia merecia. o evangelho, né? E aí Deus pega quando Deus, e ele chega e dá a palavra, ele diz, chega não sei se era rei, né? Acho que era um rei, mas a liderança de Nínive diz que Deus mandou dizer que se eles não se arrependessem, a cidade ia ser destruída. Sim. E ele pegou e se arrependeu, e ele botou todo mundo em jejum 3 ou 4 dias, até os animais, em sinalização de que estava arrependido. Uhum. E Jonas ficou bravo. Sim. Sim. Jonas ficou bravo porque eles fizeram isso. E aí foi assistir de longe, né? O mover de Deus naquela cidade. E Deus disse: Jonas, esse povo não sabe discernir a mão direita da mão esquerda, né? Você tem que ser a voz ali, né? Então, muitas vezes a gente também é muito egoísta para Sim. tomar a posição, né? Porque não Sim. quer. É o cuidado com o seu amor próprio, Uhum. né? Se cuida muito da sua vida pessoal. Não que não possa ter, Uhum. mas a gente precisa sempre ver. Eu acho que esse olhar, né, que tu tá tendo, o que que Deus quer para mim daqui a 10 anos? O que que Deus quer para mim daqui a 5 Uhum. anos? E viver. O mais importante é viver agora, né, Anderson? O Perfeito. aqui e o agora. O aqui e o agora. Estar à disposição de Deus para o que Ele quer fazer agora, aqui. A gente sempre fala de Deus do passado e o Deus do futuro, mas o Deus do presente, que está fazendo, que está se movimentando agora através de nós, né? A Uhum, gente olha para o passado e vê o que Deus fez, e olha para o futuro e vê o que Deus pode fazer, mas Ele está fazendo agora, né? uhum. Então, eis-me aqui agora, Senhor, o chamado é para agora, é para esse tempo, para essa geração, né? Uhum. O que impede isso é a ansiedade, né? A ansiedade, mas o que vai ser do meu futuro? O que que eu vou fazer depois? E aí, que eu continuo como pastor auxiliar, quanto tempo eu vou ser? Eu não vou crescer? Eu digo que a gente tem um tribunal montado dentro da Dentro nossa de nós. mente, um tribunal aqui dentro, que o juiz está sempre te acusando, Uhum, o juiz está sempre apontando coisas. E aí você precisa ter essa maturidade, né, para dizer: não, peraí, sim. eu quero viver o agora na plenitude do que Deus tem para mim e para minha família. Exatamente. Perfeito, pastor. É agora, é esse tempo que a gente precisa. Eu falo, né, que lá no céu a gente não vai precisar das nossas vocações, do nosso dom, do nosso talento. A gente só tem essa vida para viver, a gente só tem esse tempo para ser usado por Deus, para fazer a diferença, para pregar o evangelho. Então é hoje, é agora que Deus nos chama, né? Muitas pessoas ficam esperando ou proletando, ou quando isso acontecer, então eu vou me dedicar a Uhum, Deus, eu vou fazer o que Deus quer que eu faça. Mas não, Deus nos chama agora, é um chamado uhum, urgente para esse tempo. uhum. Eu lembro que uma vez eu conversei com um senhor.
Eu acho que ele tinha uns 40 e pouquinhos anos na época, né? E ele me elogiava por conta de que o filho dele estava no Joad, que ele tinha visto o filho dele num crescimento muito grande, inclusive como liderança. E eu disse isso para ele: por que que o senhor também não se engaja, já que os seus filhos, todos os 3 filhos dele na época estavam no Joad, trabalhando, servindo, né? Ele disse: eu não posso, porque se eu fizer, eu vou cair de cabeça e não vou fazer mais nada na vida. Faz E, sentido. e o que o senhor quer é que a gente faça isso logo. Olha, eu não sei Exatamente. quanto tempo depois, mas algum tempo depois ele veio a falecer. Olha só, Olha só. perdeu a oportunidade, né? Então, como é importante a gente ter essa consciência do chamado e exercitar. Anderson, antes que a gente termine o programa, que tu viu que é rapidinho, É né? rapidinho. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a Igreja de Portão, quais são os horários que as pessoas podem estar indo, se a igreja é aberta, não é aberta durante o dia, quais são os dias de culto, endereço para que as pessoas possam acessar, aqueles que estão nos vendo lá de Portão ou ali ao redor, né? A Igreja de Portão está lá no centro da cidade de Portão, na rua Mato Grosso 101. Está aberta todos os dias em horário comercial. Quarta-feira tem culto às 20 horas, tem culto para adolescentes também. No sábado tem o trabalho com o Joad às 14h30, o culto de jovens às 20 horas, no sábado. E no domingo, às 19 horas, tem o culto de celebração. Mas a qualquer hora do dia que tu bater lá na igreja, a gente vai estar lá para te atender, né, para tirar qualquer dúvida, para conhecer a igreja. Nós estamos à disposição não só da cidade de Portão, mas também de toda a região ali que nós estamos inseridos. É isso aí, Pastor Andinho full time, à disposição de quem precisar. E olha que hoje muita gente precisa, né, Muita gente Andinho? precisa, com certeza, pastor. Mas é isso aí, muito obrigada por ter vindo até aqui, por falar com a gente um pouquinho sobre a tua vida, sobre a tua história, e que isso possa encorajar muitos que têm uma vocação, que Deus já deu um chamado específico, mas que não estão tendo coragem Isso aí. para assumir o seu chamado e o seu ministério. Então, muito obrigada, pastor. Quer deixar mais alguma palavra para a nossa audiência? Eu que agradeço o convite, muito bom compartilhar um pouco da experiência e para todos aqueles que nos ouvem, né? O tempo é agora, o tempo de dizer sim ao chamado e de fazer aquilo que Deus quer fazer através da tua vida. Não é através do outro, é através da tua vida. Deus quer te usar nesse tempo. Então, é só dizer sim, eis-me aqui, e Deus faz o resto acontecer. Amém. Tá bom, gente. Até a próxima.